5 jogadores saíram do Corinthians nessa janela de transferências e nesse vídeo aqui você vai saber sobre cada um deles e em quais clubes eles foram parar. Eles eram importantes? Eram bagres? Você vai ver nesse vídeo aqui. Bora lá? Irmãos corintianos e irmãs corintianas, torcedores de outros times, o Corinthians ainda não contratou ninguém nessa janela de transferências, mas saídas já teve, foram 5, tá? 5 jogadores deixaram o Corinthians, tá? Já adiantando para vocês que não são jogadores que irão fazer muita falta pro plantel do Corinthians, tá? Nenhum deles estava no plano do Ramon, do Emiliano, então eles não eram pilares, eles não estavam compondo o elenco da forma como a torcida e a comissão técnica esperava, tá? E já partindo pro primeiro nome aqui pra vocês, o primeiro nome é o Rony. Sabe o Rony? Volante, que surgiu lá em 2020 com o Mancini, toda aquela parada dele ser muito raçudo, representar a camisa, vestir a camisa, dar carrinho em campo, enfim. Aquela parada que a gente sabe de que jogador raçudo é aquele jogador que é muito limitado tecnicamente e que a gente se apega à questão dele marcar bem e da raça. Porém, o Rony, ele era limitado até na marcação. Então aí fica meio complicado de você defender um cara desse, né? Porque além dele ser limitado tecnicamente, ele ainda pecava no que ele era melhor, por assim dizer, que era na marcação, de dar carrinho e fazer ali a contenção no meio campo. O Rony, ele foi parar no Mirassol, tá? Ele estava emprestado no Atlético Goianiense nesse último ano, foi rebaixado com o Dragão, tá? Ele tava fazendo até papel de lateral direito no time, pra vocês verem que nem de volante ele tava conseguindo jogar mais, ele virou um lateral direito, acabou sendo rebaixado, e agora ele foi em definitivo pro Mirassol. Ele tinha contrato até o final do ano passado, não renovou, e foi em definitivo pro Mirassol, beleza? Então, Rony, muito obrigado pelos serviços prestados, se bem que você não prestou alguns muito bem, né? Porém, vestiu a camisa, demonstrou raça, queria fazer dar certo, mas bola pro Corinthians você não tem e acabou indo embora, certo? O segundo jogador é o Caetano, o zagueiro Caetano. Nossa, o zagueiro Caetano, hein? O cara que gosta, ama ser expulso em clássico, principalmente em majestoso. O Caetano era aquele caso do zagueiro que o Corinthians tinha revelado, não apresentava um alto potencial, mas que por conta da falta de zagueiros de qualidade no elenco, ele foi sendo ali uma opção. O pessoal começou a falar, pô, e o Caetano? O Caetano que era emprestado para times de Série B, aí depois teve uma boa passagem pelo Goiás na Série A, acho que foi em 2022 ou 2021. Aí o pessoal falou, pô, o Caetano pode ser uma boa opção. Aí pegaram, chamaram o Caetano de volta, só que não deu nenhum retorno. O Caetano se mostrou um zagueiro muito fraco, tanto na marcação quanto na saída de bola. Aparentava ser um cara muito medroso e isso se consolidou, isso se confirmou nos clássicos que o Corinthians teve. Teve 2 majestosos em que o Caetano conseguiu ser expulso. Um que foi um majestoso que acabou sendo a derrota, que originou a quebra do tabu, não é? Na quebra do tabu, vocês vão lembrar, o Caetano foi expulso por dar um tapa na cara do Luciano, ele caiu na pilha do Luciano. Incrível como tem jogador que ainda cai nessa pilha de jogador, né? É rival. E também ele foi expulso naquele majestoso que ficou 2-2, em que o Carlos Miguel chamou o Luciano de otário, teve aquele golaço do Coronado, enfim. O Caetano também foi expulso nesse jogo para demonstrar o quão cabaço ele é, né? Aí beleza, o Caetano ele foi parar no time do Japão, o tal de Vissel Kobe. Se alguém acompanha mais o mercado da bola, sabe que o Vissel Kobe era o time do Iniesta. O Iniesta, acho que ele se aposentou lá no Japão, se eu não me engano. Ele foi para esse time, tá? O Caetano. Ele tinha também contrato até o final do ano passado, não renovou, quase foi parar no Santos, mas acabou indo pro Vissel Kobe do Japão, beleza? O terceiro jogador é um que estava aqui no ano passado também e que até entrou em alguns jogos. Foi o Pedro Henrique. Pedro Henrique, ponta, que veio lá do Inter. O pessoal falou, pô, para compor elenco serve. Nos bastidores demonstrou ser um cara muito de liderança assim do vestiário, chamava a pré-eleição, falava muito, mas infelizmente dentro de campo ele não rendia o mesmo que era no vestiário. O Pedro Henrique era um cara muito limitado tecnicamente também, é aquele famoso ponta burro, por assim dizer, né? E o Corinthians já teve vários, Léo Natel, Everaldo, que não falta é ponta burro nesse time, incrível que pareça. O Corinthians tem uma mão um pouco podre em relação a pontas, infelizmente, não é? E o Pedro Henrique foi mais um desse caso.
Até pensaram em renovar com ele, era importante assim pro elenco no vestiário, etc, no dia a dia, mas como o Corinthians não é um time que precisa de coach, eu espero, não é? Não precisa de um cara para ficar motivando ali o vestiário, o Pedro Henrique foi embora e foi parar no Ceará. O Ceará contratou o Pedro Henrique em definitivo. A negociação ela tinha começado com um empréstimo a princípio do Corinthians, pagando parte dos salários, mas aí viu que não era muito vantajoso, e como ele tem uma idade mais avançada, ele vai fazer acho que 35 anos nesse ano, então liberaram ele em definitivo para o Ceará. Outro jogador que saiu do Corinthians e também foi parar no Ceará foi o Matheus Araújo, um meia que também é da base do Corinthians, foi revelado por aqui, mas que mais um da base que demonstrou ser muito fraco. Ainda pode dar a volta por cima? Pode. Era um jogador até que útil? Era. Mas não a nível do que o Corinthians precisava, do que o Corinthians precisa. Ainda mais agora no ano em que o Corinthians vai disputar Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, enfim. Muitos campeonatos que precisam de jogadores que encorpem bem o elenco, que não estejam ali só para ser úteis, que sejam úteis de fato ao elenco do Corinthians. E o Matheus Araújo não era esse jogador. Teve até alguns bons jogos, alguns bons lampejos, mas não a nível do Corinthians. E ele foi parar no Ceará mais uma vez em definitivo. Incrível que o Corinthians não consegue vender ninguém. Só libera em definitivo e fala: vá, meu filho, vá, porque aqui você não serve. E se é bagre, os caras não tentam nem vender. Eles só dão porque sabe que nenhum time vai tacar dinheiro neles. Liberaram o Matheus Araújo e ele foi lá jogar com o Pedro Henrique no Ceará, beleza? Agora, o último jogador que deixou o Corinthians, e esse me fez um ódio, mano, de verdade. Rapaziada, tem alguns jogadores que a gente chega a sentir nojo de tanto ver jogar, mano, tá ligado? O Gil, no final de carreira, foi um cara desse que, mano, eu sentia nojo só de ver a cara do Gil, tá ligado? Eu não aguentava mais ver ele em campo. E um jogador agora que saiu, e que até tinha feito bons jogos quando voltou de lesão, mas que, velho, depois de alguns jogos em sequência, foi um desastre, foi o Juan Oliveira, cara. Juan Oliveira saiu do Corinthians, tá? Ele estava emprestado pelo Metropolitano de Santa Catarina, não sabia nem que esse time existia, tá? Ele estava emprestado ao Corinthians e era aquele jogador que, além de ruim e inconstante, se lesionava bastante. E se lesionava de forma feia ainda. Ele teve, acho que, 2 LCA durante essa passagem pelo Corinthians, ficou quase 2 anos, 1 ano parado, mais de 1000 dias sem jogar. Voltou em 2023 com o Luxemburgo, vocês vão lembrar. E depois de umas 2 partidas boas, o cara fez uma sequência lamentável de jogos e se lesionou mais uma vez no final da temporada e ficou 2024 inteiro lesionado. E ao final do contrato dele, que também era o fim de 2024, ele não é mais jogador do Corinthians, foi liberado para voltar ao time que estava emprestando ele lá no Metropolitano de Santa Catarina e agora não faz mais parte do elenco do Corinthians. Então vocês viram 5 jogadores que não faziam bem a composição do elenco porque se diziam úteis, mas não mostraram o nível necessário que, por exemplo, um Alex Santana mostrou de ser útil para o elenco e acabaram sendo liberados, tá? Não foram nem sequer emprestados, acabou o contrato, já era. Não são mais jogadores do Corinthians, tá bom? Então, recapitulando. Rony, tá? Foi o primeiro a sol. Pedro Henrique foi pro Ceará. Matheus Araújo foi pro Ceará. Caetano foi para lá no Japão do Vissel Kobe. E, por último, o Juan Oliveira, que voltou lá pro time dele lá de Santa Catarina e que estava emprestado ao Corinthians. Beleza? Mais um plantão vindo aqui para vocês. Só para informar mesmo as saídas, o Corinthians ainda não contratou ninguém na janela e parece que não vai contratar. Estamos aguardando. Qualquer informação a gente grava aqui e solta para vocês. Mas, no mais, é isso. Tamo junto. Vai ter jogo agora nessa quinta-feira. Amanhã já começa a rodada de lives e vídeos de pré-jogos aqui para vocês. Se inscrevam no canal, deixem seu like, tá? Futuramente se tornem membros porque eu vou ter muitos prêmios, muitos benefícios para vocês, tá bom? É isso. Vai Corinthians e tamo junto.